Ei, tá tudo bem por aí? Bom dia! Chegamos para mais uma edição do Agro Record e hoje você vai conhecer um projeto muito legal, muito bacana, de uma usina hidrelétrica lá na divisa com o estado do Paraná. O que eles estão fazendo por lá? Reprodução de peixes em laboratório, inclusive das espécies ameaçadas de extinção. Você vai ver também que a produção de ovos bateu recorde no ano passado, só que o mercado não foi capaz de absorver tudo aquilo que saiu das granjas. Conclusão, os preços despencaram. Você vai conhecer também a expectativa bastante otimista dos produtores de algodão. Lá no estado de Goiás, com galo cantando e tudo, você vai entender que a área plantada aumentou em 60%. Tem também uma ideia espetacular de alunos lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O que eles fizeram? Inventaram um equipamento capaz de filtrar agrotóxicos na água. E na receita da fazenda, hein? Tem um prato saudável e saboroso de panqueca recheada. Uma delícia! Olha, faz assim, hein? Se aconchegue no sofá, fique à vontade. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito obrigado sempre, sempre, sempre pelo carinho da audiência. Já estamos no ar. Matéria de capa do Agro Record de hoje, hein? Você vai conhecer agora um projeto interessantíssimo de uma usina lá em Salto Grande, na divisa com o estado do Paraná. O que eles estão fazendo? A reprodução de peixes em laboratório, inclusive as espécies ameaçadas de extinção. E isso, claro, está garantindo a diversidade no Rio Paranapanema e, mais do que isso, está sendo um incentivo para o turismo de pesca. Sensacional! Vamos conhecer. Essa é a usina hidrelétrica de Salto Grande, na divisa entre os estados de São Paulo e Paraná. Aqui é desenvolvido um dos principais programas de manejo e conservação de peixes do país. Na estação de piscicultura, montada ao lado da usina, peixes de 7 espécies nativas das bacias dos rios Paraná e Paranapanema são reproduzidos em laboratório. O especialista explica que, para garantir o sucesso do trabalho, todas as etapas foram desenvolvidas para simular a situação real de reprodução. E o trabalho começa com a aplicação de um hormônio natural nas matrizes. Machos e fêmeas criados especialmente com a finalidade de reprodução. Nós temos que imitar a natureza em tudo. Lá no rio, os peixes, em função da corredeira, eles preparam suas gônadas e os seus órgãos reprodutivos naturalmente. Agora aqui em cativeiro, em laboratório, esses peixes precisam que seja aplicado neles o hormônio, que é a hipófise, é um hormônio totalmente natural, para que a fêmea prepare e expulse os ovos e o macho também se prepare e expulse o sêmen para a fecundação dos ovos. Um dos processos usados é o da extrusão. Depois de colocadas em uma solução com anestésico, para evitar que o animal se machuque ou fique estressado, os ovos das fêmeas são extraídos em uma bacia. Em seguida, o procedimento é repetido para a extração do sêmen dos machos, que é colocado no mesmo recipiente. Para a fecundação, os especialistas adicionam água e em apenas 20 minutos, os ovos já ficam assim, com uma consistência de sagu. Nessa fase, eles são levados para as incubadoras, onde o mais importante é manter a água em constante movimento. Lá na natureza, o peixe, quando desova, esses ovos eles vão rodar rio abaixo, em movimento, e vai dando continuidade ao processo embrionário. Aqui no laboratório, aqui nas incubadoras, é a mesma coisa. Se eu fechar a torneira das incubadoras e esses ovos decantarem, cessa o processo embrionário e nada nasce. Então também nós temos que imitar a natureza aqui também nas nossas incubadoras. Outro processo utilizado é chamado de seminatural e ocorre neste tanque, que é redondo justamente para que a água fique em circulação. Nele são colocados alguns machos e fêmeas e o processo de fecundação dos ovos é bem parecido com o observado na natureza, sem a intervenção direta dos seres humanos. Por causa do movimento da água, os ovos já fecundados saem por este cano, são coletados e também levados para as incubadoras. Norberto afirma que uma fêmea de 1 quilo produz até 100.000 ovos a cada desova e com a aplicação adequada das técnicas, a taxa de sucesso na fecundação beira os 100%. Todo o processo, desde a seleção das matrizes, leva em média 3 dias e com mais 5 dias nas incubadoras, os peixinhos já são levados para estes tanques. São 54 no total, entre os destinados à criação das matrizes
e os utilizados para o desenvolvimento dos peixes que serão soltos nos rios. Por ano, mais de 3.600.000 deles saem daqui para serem introduzidos nos 10 reservatórios da concessionária nas bacias do Rio Paraná e Paranapanema. Para se ter uma ideia da importância deste trabalho, neste tanque estão peixes da espécie piracanjuba, ameaçados de extinção e que já não existiam mais na bacia do Rio Paranapanema. Mas graças ao trabalho de reprodução em laboratório e soltura, hoje em dia eles já são encontrados facilmente em toda a extensão do rio. E esse não é o único motivo para a comemoração. A piracanjuba é um peixe bioindicador de qualidade de água. Ela não vive em água poluída. E aqui, no Paranapanema, ela se adaptou perfeitamente porque o rio é muito bom de qualidade. Desde a criação do projeto há 20 anos, mais de 34 milhões de peixes já foram soltos nos 2 rios. Parcerias com universidades dos estados de São Paulo e Paraná também ajudam a fortalecer as ações de preservação da biodiversidade e o desenvolvimento regional, por meio, por exemplo, do turismo da pesca. Uma das pesquisas que nós desenvolvemos há pouco tempo foi a questão de o que soltar, qual espécie soltar no rio, a quantidade a ser solta e onde soltar. Então nós envolvemos as 2 áreas, a ecologia de peixes com a genética de peixes. Com isso nós conseguimos identificar 100% de que espécies são os ovos que nós encontramos nos rios e as larvas que nós encontramos nos rios. Com isso nós sabemos quais as espécies estão conseguindo se reproduzir naturalmente e quais não estão, para que a gente possa focar nasquelas que têm a maior dificuldade. Assim, a natureza agradece. Olha, no ano passado, a produção de ovos no Brasil bateu recorde. Só que o mercado não foi capaz de absorver tudo aquilo que saiu das granjas. Consequência imediata, os preços despencaram, ladeira abaixo. Goiás gera cerca de 333 mil dúzias de ovos por dia. As granjas passam por um ótimo momento. No Brasil, nos últimos 3 meses do ano passado, foram mais de 928 milhões de dúzias, o maior número desde 1987, quando o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, iniciou uma série de pesquisas sobre a geração de ovos no Brasil. A qualidade dos ovos começa ainda na seleção dos pintinhos, que chegam nas granjas com 1 dia de vida e ficam num lugar chamado pinteiro por 15 semanas. Depois disso, são levados para galpões como esse. Aqui nessa granja são 90 mil aves. As galinhas coedeiras, como são conhecidas, botam 1 ovo por dia. Juntas, chegam a botar 32 milhões e 400 mil ovos por ano. Aqui recebem acompanhamento nutricional e têm o clima adequado à necessidade do dia. Elas vivem, em média, 95 semanas nesses galpões e cada uma delas chega a botar 500 ovos nesse período. Essa granja existe há 30 anos e fornece ovos para clientes fixos em Goiânia, Aparecida, Senador Canedo e Trindade. A ave ela precisa de ter bom espaço, uma boa nutrição, o clima muito agradável, então a gente se preocupa muito com isso. Nós não fazemos nenhuma alteração, nenhum alojamento se a gente não tiver mercado para ele. E assim que os ovos caem nessa esteira transportadora, vão direto para a sala de classificação. Em um dia tranquilo como hoje, cerca de 20 mil ovos passam por hora aqui na esteira. Em um dia mais corrido, esse número pode chegar a 40 mil ovos. Assim que o ovo chega na sala de seleção, ele é lavado com água a 10 graus acima da temperatura ambiente. Em seguida, passa por uma turbina de ar para tirar o excesso de água. A secagem deve ser imediata. Logo após, passa por uma ovoscopia, uma espécie de raio-x para ver se tem alguma imperfeição, como trincas na casca ou manchas de sangue dentro do ovo. Se tiver algum desses detalhes, o ovo é jogado fora. Para encerrar esse processo, o ovo é passado por uma classificação eletrônica e pesado para saber se é um ovo padrão ou diferenciado. Um ovo pequeno pode chegar a 30 gramas. Um jumbo gigante
chega a 73 gramas. Segundo Peterson, apesar de ser um bom momento, a produção sofre, pois não há consumidores para tantos ovos. Teve granja que precisou sacrificar cerca de 200 mil aves. Foi uma oferta excessiva e isso atrapalhou muito o mercado. O ovo foi vendido, saiu de um preço de R$ 4,00 a dúzia e chegou a ser vendido a R$ 1,79, R$ 1,89 a grande rede. Primeira parada do Agro Record, já depois do intervalo tem as cotações da semana e você vai entender por que os produtores de algodão estão tão otimistas nessa época. Só para você ter uma ideia, lá no estado de Goiás, a área plantada aumentou em 60%. A gente explica por quê, já, depois do intervalo, um instante só.